Vamos lá, pessoal. Indo nessa linha aí dos concursos de controle, né, da área de controle, eu trouxe hoje uma dica importante para vocês, que tem a ver justamente com um tópico do edital do TCM. E me chamou a atenção, porque ele pede as funções, natureza jurídica e tal. E aí você vai pesquisar, você sabe muito bem que dentro do capítulo do Poder Legislativo você tem lá a fiscalização contábil, mas você não tem subordinação dos tribunais de contas ao Poder Legislativo, bacana? Mas quando eu falo em funções dos tribunais de contas, existe um documento muito importante no próprio portal do Tribunal de Contas da União. Você tem lá dentro desse documento as funções básicas do TCU, que podem ser agrupadas de uma forma que eu já vou comentar. Claro que eu não vou ficar aqui fazendo uma aula de 2 horas, poderia ser até necessário, mas não é o intuito do nosso Aprendi Mais Essa. Mas por favor, não deixe de fazer essa pesquisa. Por quê? A mim me parece, para você que vai fazer prova, eles vão te perguntar uma função fiscalizadora, consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa ou de ouvidoria, até mesmo de cunho pedagógico, de cunho educativo pode acontecer, tá? Claro que quando você tem teve uma atuação do Tribunal de Contas, as pessoas querem que isoladamente seja uma dessas funções. Não, eu posso ter uma função sancionadora, uma função corretiva, atuando de forma conjunta e não necessariamente isolada, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui quando a gente fala sobre isso. Você sempre lembra, né, que nós temos o controle interno, o controle externo. A fiscalizadora, por exemplo, né, isso é o próprio documento do TCU, não fiz nada aqui não. Quando você fala em auditorias, inspeções, né, como são alocados os recursos, você está falando em função fiscalizadora. Essa função fiscalizadora, você tem instrumentos para se consubstanciar, né? Você tem levantamento, inspeção, auditoria, acompanhamento, monitoramento. Depois dá uma pausa aí com calma. Bacana. Quando fala em função consultiva, a ideia é justamente isso, né? A consulta, um parecer prévio, individualizado sobre um assunto, sobre as contas e tudo mais. Isso é função consultiva. Por exemplo, quando você pega o artigo 71, que ele fala: o controle externo a cargo do Congresso será exercido com auxílio do TCU ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, que deve ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Eu estou diante de função consultiva. Cuidado, pode aparecer como opinativa também, tá? Informativa seriam aquelas de prestar essas informações, o TCU também tem de fazer isso, né? Encaminhar informações ao Congresso. Tem lá um dispositivo, inclusive, que fala que ele tem de mandar trimestral, anualmente, relatórios de suas atividades. Judicante. Quando, professor, mas isso não é próprio do judiciário? Toma cuidado, a decisão administrativa, a natureza dela, não é uma decisão judicial. Mas essa função, ela ocorre quando o TCU julga as contas. Não, mas ele não julga, calma, ele não julga as contas do chefe do executivo, mas ele julga as demais contas. E você vai estar diante do quê? De uma função judicante. Por sua vez, quando você manifesta uma aplicação de sanção àqueles que, né, responsável por ilegalidade, por despesa, ao constatar tudo isso no ato, ele vai estar fixando um prazo, ele vai estar, né, dando uma sanção. Isso é função sancionadora. Só toma cuidado, tá, pessoal? Quando a gente fala, por exemplo, claro que nós temos de observar a simetria, nós estamos falando do TCU, nós vamos falar dos outros tribunais, de contas, de município. Quando fala em cobrar o débito, aí não seria uma função judicante, tá? Seria mais a função sancionadora. Corretiva, o nome já diz, né? Determinando, por exemplo, uma sustação de ato, né? O ato impugnado, ele está corrigindo aquilo, né? Irregularidades e tudo mais. Por exemplo, o artigo 71, quando ele susta o ato, né? Ele está tendo uma função corretiva. Vamos mostrar nos próprios dispositivos, só falta a normativa e a opinativa, a ouvidoria. Normativa decorre do poder regulamentar conferido ao tribunal. Por exemplo, ele pode fazer sua lei orgânica. Tem a lei orgânica, por exemplo, do TCU, tem a do Tribunal de Contas do município, enfim. Ouvidoria, bacana, poxa, receber essa possibilidade aí de denúncias e representações e tal. Cuidado que ao receber a denúncia ele vai apurar. Aí já é fiscalizadora. E a educativa, né, pessoal? Quando ele está aplicando, quando ele está... aliás, dizem até que quando ele aplica uma sanção, de uma certa forma, ele está dizendo, olha, fez errado, vê se não faz na próxima. Mas você tem aí, por excelência, quando ele orienta, informa procedimentos de melhores práticas, né? Você tem seminários, você não vê que tem sempre seminários, reuniões e tal. Isso tem esse caráter aí pedagógico, tá?
Por exemplo, ó, olha aí a função consultiva que nós acabamos de falar. Pode ser que ele te dê isso na prova e te pergunte, né? Por exemplo, isso aqui é uma maneira que eu ensino nas minhas aulas de explicar o TCU juntamente com a lei orgânica do município, por conta do TCM agora. Olha lá a função opinativa do inciso 1. Olha o inciso 2, a função judicante, quando julga as contas dos demais administradores, né? Olha ali um exemplo de função fiscalizadora. Ué, ele está apreciando, para fins de registro e legalidade, a admissão de pessoal. Isso é função fiscalizadora, né? Olha a função informativa, prestando informações. Olha lá a sancionadora, quando ele tem aplicando, inclusive, multa. Olha a função corretiva aí nos dois primeiros, assinando um prazo para um órgão ou entidade tomar providência ou sustando um ato. Representando ao poder sobre uma irregularidade, isso está informando, e por aí vai. Espero que, de uma certa forma, você fique instigado pelo assunto, porque eu tenho uma vontade de falar horas, mas não dá, né? E esse assunto dessas funções do Tribunal de Contas é muito importante. Façam suas pesquisas, melhorem cada vez mais, e muito obrigado. Deixa comentário, por gentileza, para a gente trazer outros assuntos também, tá? Quer se aprofundar, a gente tem no curso várias aulas de aprofundamento do TCM, fica à vontade de entrar em contato. Valeu, pessoal! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!